Eu estou dando os dias, hein? 72 dias a partir de hoje. O mundo não vai aguentar. E principalmente o Brasil. Esses que estão rindo, batendo foto, filmando, rindo, zombando da nação, escute o que eu vou dizer. Eles irão se arrepender do dia que eles nasceram. Ei, Jesus está mandando vocês ficarem atentos numa data 15 de dezembro. Até o dia 15 de dezembro. Não sei o que é. É algo espiritual que pode vir para o físico. Fica atento nesta data 15 de dezembro. Menino. Olá, amado, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um vídeo do canal No Alvo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Amados, nós vamos a mais um vídeo com o apóstolo Reginaldo Rolim. E neste vídeo, além do testemunho impactante, muito forte que ele vai contar, vai fazer você se arrepiar aí. Ele vai ainda dar algumas diretrizes daquilo que o Senhor tem falado com ele a respeito de algumas coisas. Como em 72 dias ele vai mostrar o que vai acontecer. Também ele fala a respeito aí do dia 15 de dezembro, algo espiritual, algo fenomenal, algo sobrenatural que vai estar acontecendo. Então fica até o final do vídeo, não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve. Como eu sempre digo, estou aqui apresentando para você o conteúdo, mas você tem o direito de julgar a profecia. O que eu peço é que tome cuidado, querido, não julgue o profeta. Você pode errar e, querido, cuidado com isso, porque todo plantio tem colheita, né? Então, se você quer colher coisas boas, tome cuidado com aquilo que você planta, tá bom? Então, julgue a profecia. Fala, ó, eu não, acho que é, acho que não é, não tem problema nenhum. E para você que quer ver as profecias cumpridas, vai no canal Fé em Ação, nós estamos postando lá as profecias que se cumpriram, tudo que foi falado, não só pelo apóstolo Reginaldo Rolim, pelos outros profetas postados aqui no canal. Beleza? Agora, ó, temos novidade, hein? Para você que quer ser membro do canal, vai ter conteúdo, já tem inclusive exclusivo. Então torne-se membro e tenha cursos exclusivos para você a respeito de Apocalipse, de muitas coisas, né? Hermenêutica, pregação, todas essas coisas, esses cursos que você paga muito caro para fazer por aí, você vai ter aqui por um preço simbólico e você vai ajudar a gente a melhorar. Inclusive já comprei uma mesinha de áudio para melhorar o áudio aqui do nosso canal para você. Beleza? Gente, então é isso. Bora para esse vídeo que vai abençoar grandemente a sua vida. Fica até o final, compartilha, comenta e se inscreve. E aí o Senhor disse, agora você vai contar seu testemunho. 3 vezes. Agora você vai contar o seu testemunho. Quando ele vai contar o seu testemunho, eu acordei. E aí eu vi que realmente aquele que Deus tinha me mandado para contar o testemunho era real e ele quer que eu conte. Então, escuta bem, grava aí, salva a live, porque vai ser muito edificante para milhões de pessoas amanhã. Inscreva-se, eu sou profeta. Vai ser muito edificante para milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas amanhã. Sem número, eu boto isso para calcular apenas um limite. Mas não vai haver limites de milhões de pessoas que serão edificadas. Eu nasci em 1972. O Senhor dizia que alguém, e este alguém que vai assistir esta live, logo mais amanhã, o Espírito Santo de Deus tocou nessa pessoa e tocará em algumas pessoas para que assistam essa live. Ambas estavam querendo ouvir esse testemunho. Quem é Reginaldo Rolim? Esse que está no YouTube como apóstolo Reginaldo Rolim. E as perguntas dessas pessoas para Deus eram essas. Como de tão grande precisão ele sabe de coisas que acontecem 1 mês, 2 meses depois, ou algum tempo depois, mas muito pouco tempo, que é impossível alguém saber. Era como se fossem segredos de estados, de países, mundialmente falando. Segredo de estado, então, é revelado a uma pessoa? Sim, aquele que tem uma evidência muito forte, que se diz ou se trata como eu me trato, como um profeta de Deus. Nasci em 1972. Meus pais católicos, depois se tornaram espíritas. Minha mãe era bem desenvolvida na área espiritual, muito, mas muito desenvolvida. O meu pai nem tanto, mas era também, mas não como minha mãe. E nasci mediante a muitos conflitos e confrontos.
tinha 3 irmãos, já nascidos da minha mãe, e minha mãe já tinha 45 anos, para 46 anos, ou, aliás, tinha 47 anos, quando ia fazer 48, quando ela descobriu que estava grávida. Mas ela já tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E aí, o meu pai tinha uma mãe que era parteira, ela fez todos os partos de todos os jovens e meninos que nasceu em 1964, em 65, em 67, em 68. Até os anos 82, a minha avó, ela exerceu a atividade de parteira. Eu acredito que dos anos 50 até os anos 80, ela exerceu a atividade de parteira. E naquela época, parteira era algo que tinha, porque Deus levantava esse tipo de pessoas no interior, onde não tinha hospital, não tinha UPA, não tinha posto de saúde. A mulher sentia dores e era parteira que resolvia esse problema. E aí a minha avó era parteira desde 1950 e ela exerceu essa paternidade. Eu vou ungir já água para vocês, tá certo? Ela continuou essa paternidade fazendo isso até mais ou menos 1980. 1980, 1982. Eu nasci em 1972. E eu nasci em meio a muitas lutas. Meu pai já não queria que minha mãe tivesse, porque já tinha 3, a situação era precária. E então, minha avó parteira faz umas garrafadas, chamada, que a mulher, quando tomava aquelas garrafadas, que era enterrada no quintal, era feito com algumas ervas, e enterravam no quintal aquelas garrafadas. E enterrando no quintal aquelas garrafadas, passava 7 dias enterradas, ou até mais, depois que tirava. Qualquer mulher que bebesse estando 1 mês, 2 meses, 3 meses, botava o menino para fora. E essa foi a história que eu subi. E até os 7 meses de idade, né, os meus pais tentaram me abortar. Se eu me emocionar, você não vai ficar, não vai levar em conta. Até os 7 meses, já com a barriga muito grande, tentaram abortar de todo jeito, toda forma, de toda maneira. E não conseguiram. No 8º mês, eles decidiram que não deveria mais bulir, porque minha mãe correria risco de vida. Minha mãe correndo risco de vida, não deveria mais bulir. E aí a preocupação dele era que o feto, aquele menino que estava no ventre da minha mãe, nascesse deformado ou nascesse muito doente. E já não sabia mais o que fazer, entregaram na mão de Deus e me disseram, seja feito o que Deus quiser. E aí passaram-se mais quase 2 meses, a minha mãe teve trabalho para parto, eu fui para uma maternidade escola em Fortaleza, Ceará, por nome Assis Chateaubriand. Não foi minha avó que me pegou. Ela não estava em Fortaleza no momento, estava no interior chamado Redenção, aqui. E meus pais me levaram a essa maternidade, hoje é o Hospital das Clínicas, Fortaleza, Ceará, por nome Assis Chateaubriand. E ali eu nasci. Quando eu nasci, eles não acreditaram porque eu nasci perfeito. Aquilo que era para nascer imperfeito, nasceu perfeito, eu. E o que aconteceu? Passou 1 ano perfeito, todo mundo disse, menino, é um milagre. E meu pai já começou a me aceitar, minha mãe não queria fazer, mas minha mãe foi obrigada também pelo meu pai, e ela me dizia isso muitas vezes, e pela minha avó. Mas aí, como um projeto de Deus não pode ser impedido que venha sobre a face da terra, esse projeto de Deus está aqui hoje falando com vocês. Foi 5 dias o Senhor me incomodando para que eu desse esse testemunho. E esse testemunho vai rodar o mundo, alguém vai precisar ouvir, porque alguém perguntou a Deus. E essas pessoas que perguntaram a Deus são pessoas muito importantes nas nações. E perguntaram a Deus quem eu era. E Deus, 5 dias, eu disse, dá o teu testemunho completo. Essas pessoas vão saber amanhã quem você é. Porque o que eu vou lhe mostrar para a nação brasileira e para qualquer outro país, aí eu não vou nem entrar nesse detalhe que Deus disse comigo, porque senão outras pessoas vão se ofender. Ou vão botar palavras na minha boca e achar que eu
que eu sou o cara. Não. Jesus é. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Não vamos tratar ele de cara, porque tem que ter respeito. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então toda honra e toda glória seja dada a ele. E o Senhor disse, conta. E aí, com 2 anos, quase 2 anos, eu adquiri uma enfermidade. Essa enfermidade é asma. Eu fiquei asmático em um grau muito avançado. A minha mãe até então não tinha problema nenhum, era saudável. Ela também adquiriu a asma depois da minha gravidez, por tantos remédios abortivos que eles tentaram me abortar. E eu adquiri a asma e fiquei asmático. Eu passava mais tempo nos hospitais do que em casa. Foi passando os anos, 3, 4 anos. E aí, eu sempre tive problema asmático e sempre fui internado com asma. E minha mãe ficou no estado muito delicado, também com asma. Tentaram todo tipo de remédio, tanto remédio de médicos como homeopatas, para que eu pudesse melhorar daquela crise asmática que me levava muitas e muitas vezes a me internar. Muitas vezes eu encontrei minha mãe chorando porque ela me dizia que não queria ter feito aquilo. Eu não queria ter feito aquilo, mas que a avó, que era parteira e tudo e tal, juntamente com o filho, não queria que tivesse. Mas como projeto de Deus ninguém pode nem esconder e nem tampouco matar, eu estou aqui. E aí eu comecei a desenvolver algumas coisas no meu corpo. E essas coisas foram desenvolvendo, e eu sofri muito com essas coisas, que eram tipo uns caroçozinhos chamados abscessos. Compartilha essa live com mais 7.000 pessoas. Chama mais 7.000 pessoas, porque elas irão precisar ouvir esse testemunho. Porque o que vai acontecer depois dessa live será inacreditável. Por isso que Deus quer que eu me apresente. Para que você escute até o final. Pois nada que é aparente aos olhos de vocês em território nacional brasileiro é verdade. Nada que a imprensa, que a grande mídia, nada que os grandes políticos nacional brasileiro tentem dizer que é isso, que é aquilo, que não vai dar em nada, que né, riem, batem foto, brincam, confiando. Eu vou dizer uma coisa no final desta live, que vai ser uma das coisas mais reais que já foram ditas, e todas as pessoas que estão assistindo e vão contemplar. Vai contemplar e não vai cair uma palavra do que eu disser no chão. Uma palavra do que eu disser no chão. E vocês vão se espantar muito, mas vão se espantar muito. Em no máximo, eu vou dizer assim, eu nasci em 72. Em no máximo 72 dias. Em no máximo 72 dias, vocês vão se espantar. Até parecer que vocês viram fantasmas. Aqueles que batem foto, que filmam, que sorriem na foto e diz que nada vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa para continuar o meu testemunho. Irá ter centenas de quebras de protocolos. O nome que você mais vai ouvir em 2025, logo no começo, serão quebra de protocolos. Os protocolos não serão respeitados. Os protocolos não serão respeitados. Do mesmo jeito, naquele dia que eu vi, vai ser crise diplomática. O ano de 2025 é o ano da crise diplomática. Então, eu ouvi também, quando o senhor mandava dar o testemunho, que será quebra de protocolos. Quem é aquele que pensar que tem leis, ou que tem acordos ou pactos para poder proteger, não vai ter, não. Não vai ter. Eu já venho garantindo há muito tempo, não vai ter. Eu já disse muito tempo. A Rússia vai abandonar o Brasil. A China também vai abandonar o Brasil. Eu digo isto há meses e eu não volto atrás. Deixem rir quem quiser, deixem brincar quem quiser, e deixem brinque. Porque em 72 dias, eu acho que a brincadeira vai acabar. Mas deixa eu continuar. Eu desenvolvi aqueles abscessos no corpo, porque meus pais quiseram me abortar. E esses abscessos saíam por todo o corpo. E eu sofria muito com aquilo.
eu era levado aos médicos, que era umas abscessos, uns caroços de pus, que era obrigado a sajar. E eu fiz diversas vezes sajar aquilo, por causa dos remédios abortivos e aquela tal de garrafada que minha avó fez para que a minha mãe tomasse. Eu nunca contei isso aqui. Nunca contei isso aqui. Mas a minha própria avó me contou e minha mãe me contou diversas vezes chorando, pedindo perdão. E eu dizia, mãe, a senhora não teve culpa, porque a senhora foi obrigado pela minha avó, obrigado pelo meu pai. Hoje eu não culpo nenhum deles. Eu sei que tudo está escrito e minha vida também estava escrita. Mas eu quero que você foque muito nisso aqui, porque isso aqui é importante. Vai mudar a história do teu neto. Vai mudar a história do teu bisneto. Se você não é avó nem avô, você vai ser, daqui a 1 ano, 2 ou 3, vai mudar a história de netos que vão nascer daqui a 3 anos. Isso aqui é sério. Compartilha com mais 7.000 pessoas, chama mais 7.000 pessoas para assistir essa live. Vocês nunca vão esquecer. E aí eu tive abscessos, que eram caroços que saíam em todo o meu corpo, mas em todo o meu corpo. Eu ainda tenho alguma cicatriz no meu corpo, que é muito feia, assim, porque ficou uma cicatriz muito feia, de abscessos que foram distraídos. Isso para mim, durante esses anos todos, foi uma dor. Eu chorei diversas vezes, eu me entristeci diversas vezes, eu me abati, ao ponto de estar no pó e na cinza diversas vezes. E eu perguntava a Deus, por que os meus pais e a minha avó tentou tirar a minha vida antes mesmo de eu nascer, e até os 7 meses de idade, eles tentaram fazer isso em 1972. E eu perguntei sempre isso a Deus. Com 7 anos de idade. 7 anos de idade. 7 anos de idade. Eu estava em um banquinho, porque era acostumado naquele tempo ter banquinhos pequenos. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado no banco. E sempre fui assim, meio que inteligente. Com 4 anos, já conversava com Deus, perguntava as coisas. Com 5 anos, né, a minha mãe me contou isso. Com 6 anos, eu ouvi de novo. E já entendia tudo. Já tinha uma mente assim, mesmo grande. Mas com 7 anos, eu perguntei, Deus, por que isso aconteceu comigo? Olha, os meus irmãos, e via eles sempre bem, e eu 90% do meu tempo internado, por causa de complicações com a asma e esses caroços que saíam pelo meu corpo. Por que, Senhor? Eu me lembro que eu estava debaixo de um pé de castanhola. Não sei se na cidade de vocês tem castanhola. Eu estava debaixo do pé de um castanhola. E debaixo do pé de castanhola, chegou um anjo perto de mim. E eu senti o anjo, e esse anjo sentou perto de mim. Eu senti uma presença que, naquele momento, me deu vontade de correr, porque eu fiquei com medo. Porque a presença era muito forte. Muito forte. E as minhas pernas tremiam com 7 anos. Eu senti vontade de correr para a porta da cozinha, que dava para esse quintal grande, porque era tipo um sítio onde nós morávamos, e tinha um pé de castanhola. E eu senti vontade de correr. E a presença só aumentava. E o anjo que sentou perto de mim disse, Reginaldo, eu nunca contei isso para ninguém, ninguém sabe disso. Ninguém. Mas vocês estão sabendo agora porque Deus insistiu comigo durante 5 dias para que eu contasse. E eu vi a primeira vez
a voz de Deus. E a voz de Deus foi clara através daquele anjo, disse: Reginaldo, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Escuta isso aqui. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. A luz que está sobre ti ganhará as nações. E as impossibilidades que poderão te acompanhar não será nada aos meus olhos para aquilo que eu vou fazer de ti. Mas eu irei te usar para dar ultimatos, decretos, palavra final a reis, presidentes e autoridades. E você será conhecido como profeta. E será conhecido como profeta das nações. Depois daquele dia, eu conversei com este anjo algumas vezes, com 8, com 9. E eu comecei a ver coisas, e minha mãe já estava no centro espírita, com meu pai, com 9 para 10 anos. E ele dizia o seguinte: tudo que esse menino diz que vê, a gente vê acontecer. E meu pai, a minha mãe olha para meu pai e diz: nós temos que levar ele ao centro espírita, para que ele possa desenvolver essa mediunidade. Eu ganhei um livro de salmo pequeno, porque eu sempre me interessei pela Bíblia. Eu lia aquele salmo, mas com dificuldade, porque, por causa que eu passei muito tempo internado, eu só vim... Vocês não vão rir disso, por favor. Eu só vim aprender a ler quando eu tinha 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, foi que eu vim aprender a ler. Meu pai contratou uma professora particular, no meio de tantas professoras que ele já tinha contratado e não dava jeito. Eu conheci uma mulher chamada Fátima. Eu disse: contrata a dona Fátima, porque eu sinto que ela vai me ensinar a aprender a ler. Eu insisti com meus pais que ele contratasse essa professora com o nome Fátima. E ele perguntou: por que você está insistindo para que essa professora Fátima seja contratada? É porque eu nunca disse para eles. Mas quando eu estava orando, eu senti a presença de Deus. O anjo me apareceu e me mostrou ela. E disse assim: Reginaldo, essa é a mulher que vai te ensinar a ler. O espírito dela, a alma dela é boa. Ela tem a paciência que nenhuma outra teve para te ensinar a ler.
Aí, com 15 anos de idade, eu esperei passar o ano, era 1988, 1º de janeiro de 1988. Havia um pastor orando de joelho, eu cheguei e bati na janela. Quando ele terminou de levantar, ele levantou de joelhos. Ele olhou para mim, antes de ele abrir a boca, e disse: pastor, eu queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu queria entregar a minha vida ao Senhor, porque eu estou tendo algumas visões, alguns sonhos que eu tenho desde pequeno, desde os 7 anos, que eu vi um anjo aparecer para mim, e desde aqueles 7 anos que eu vejo muitas coisas e acontecem muitas coisas que eu vejo. E naquele momento eu estava com medo. Eu estava com medo naquele momento. Porque naquele momento era o meu avô. Quando eu entrei dentro da casa dos meus avós, isso por parte de mãe, tá? Não era a avó que era parteira, não, era por parte de mãe. E quando eu entrei na casa dele, eu senti aquela presença novamente de Deus, assim, que um anjo aparecendo. E meu avô estava perfeito, estava bom, e eu vi a voz dizer assim: te alegra, porque eu irei preparar o teu voo e irei levar. E com menos de um mês depois, em casa mesmo, dormindo, o meu avô falece. E quando eu vejo ele na cama, aquelas visões começaram a me perturbar, me conturbar. Por isso que no 1º de janeiro de 1988, por causa de tudo isso, eu bati na janela, na porta de uma igrejinha, esperei o pastor sair e levantar porque ele estava orando. Antes dele abrir a boca, eu disse: eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí eu aceitei Jesus. Quando eu cheguei em casa, o meu irmão disse assim: ele agora é crente. E eu me lembro bem como se fosse hoje. O que aconteceu comigo naquele dia, quando eu souberam que eu era crente. Eu fui para o quarto chorando. As minhas pernas ardiam. Estavam ardendo as minhas pernas. Mas quando eu tranquei a porta e me ajoelhei, eu senti de novo aquela presença que me disse assim: eu nunca vou te deixar. Nunca te deixarei só. E eu te mostrarei coisas. Para sempre, e nunca vou deixar de mostrar. Tudo o que aconteceu depois, no meio da minha família, antes mesmo de acontecer, eu falava. E isso incomodava.
Eu dizia assim, Deus, eu apanho por ser espiritual, Deus, eu apanho porque eu vejo as coisas. Aí o Senhor dizia assim, guarde o amor no seu coração. E perdoe quem te machucou. O que é seu, é seu. Um dia foi passando o tempo, foi passando os anos. Fui crescendo, 18 anos, 19. Com 20 anos de idade, eu olhei para aquela bombinha. Eu tomava ela 24 horas por dia, eu ficava internado também. A professora Fátima, como Deus tinha dito através daquele anjo, ela conseguiu ensinar que eu aprendesse a ler. Eu aprendi a ler com 16 anos. Eu fui chegar ao segundo grau, eu já tinha 23 anos, ou 24, quando eu fui chegar ao segundo grau. Eu saía do trabalho e 7 da noite, eu recebi uma carta da diretora do colégio, levei para o meu chefe, e ele me liberava às 6 da noite, no lugar de liberar 7, para que eu pudesse entrar no colégio até as 7h15. Com muito esforço. Muito esforço para não ser analfabeto. Para mim conseguir o meu segundo grau. Ai, se você soubesse. Uma vez eu tive uma visão. Se vocês perguntarem aqui hoje em Fortaleza, minha família, eles vão dizer. Eu tive uma visão com um irmão meu. Ele tinha 35 anos. Ele nunca foi a um hospital na vida. Ao meu contrário, que nunca saí do hospital. E eu vi um caroço atrás do pescoço dele. O anjo diz assim, vem ver. Aí o senhor dizia, isso aqui é câncer. E o seu irmão será levado por este câncer. Foi a segunda vez. A primeira com meu avô, a segunda com meu irmão. Passou 14 dias, o meu irmão levou uma queda de bicicleta, o garfo da bicicleta quebra. E ele levou uma queda de bicicleta. 24 horas depois, ele começa a sentir dor no pescoço. E eu tinha chegado para ele e disse assim, eu vi um caroço no teu pescoço. E Deus pedia que você aceitasse o Jesus como Senhor Salvador.
falou, disse, eu vou pensar. Aí depois ele voltou e disse, Regi, ele chamava de Regi, olha o que nasceu aqui. Quando ele virou, eu vi aquele caroço no pescoço dele. Aí eu boto a mão na cabeça, tento me desesperar. Eu vejo aquela presença, sinto aquela presença daquele anjo forte, me diz, Reginaldo, você não pode mudar os planos do Senhor. Você não pode mudar os planos do Senhor. Depois ele começa a sentir falta de ar. Eu coloco ele no carro e levo ele ao hospital. Lá dá água na pleura do pulmão. E ele tem que drenar a pleura do pulmão 1 ou 2 vezes. Depois, nos 2 pulmões, o médico faz o exame, me chama. E o interessante é que foi muita gente da família, o médico não quis conversar com ninguém. Aquele homem que veio naquele dia com ele é irmão dele. E os familiares disseram, o nome dele é Reginaldo Rolim. Eu quero falar com ele. Quando eu chego no hospital, entro na sala dele e ele sente. Aí o homem disse assim, de que crença você é? Eu disse, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu disse, eu sou profeta de Deus. E ele disse, pois a paz do Senhor, eu sou pastor. E há 10 dias que Deus não me deixa falar com nenhum dos seus parentes, e Deus me disse assim, fale com aquele homem. E eu não sabia por quê. Eu venho te anunciar que o teu irmão está em estado terminal. Eu disse, doutor, meu irmão está bonzinho ali sentado, ele está internado, mas ele está bem. Aí ele disse, não, ele não está. Mas eu prometo que ele não vai sentir dor. E o Senhor me disse que você sabia que ele ia partir. E o médico me convida para ir lá onde ele está, orar por ele. Aí eu pergunto, meu irmão, você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Ele olha para mim e diz, eu quero. Eu quero. Depois que ele se internou, ele passou 3 meses e 3 dias. E ele partiu. Aí eu fui para um monte. Eu fui orar sozinho. Eu pergunto de novo, como eu perguntei naquele dia debaixo do pé de castanhola. Eu no monte perguntei, Deus, por que o Senhor me mostra e eu não posso fazer nada? Pelos meus. Aí eu senti aquela presença de novo daquele anjo. Deus chegou. A presença de Deus foi grande. É lindo. Eu senti o sussurro. Eu conheço o amanhã. E quem decide sou eu. A ti só cabe seguir o caminho que te é predestinado. A ti só cabe seguir o caminho que é predestinado. Segue-te a carreira que te é proposta. E assim aconteceram muitas coisas. Deixa eu contar só mais essa. Fica comigo intercedendo por mim, porque nem aqui eu queria estar hoje para falar disso. Mas o Senhor disse, é preciso você contar o seu testemunho.
Eu sei o que eu estou pedindo para você fazer. Eu já era pastor, eu já era consagrado. Eu estava dirigindo uma igreja como pastor e presidente fundador da Laia do Deus Vivo há 17 anos, que era um antigo colégio, era grande demais esse colégio, tinha 2 quadras, e eu saí da época de um aluguel de R$500 para um aluguel de R$5.000 há 17 anos atrás. E quando eu saí, porque Deus mandou, todos os dizimistas ofertantes saíram. Escuta isso aqui. Eu dirigi essa igreja e ela começou com poucas pessoas. Ela era gigante, só o estacionamento cabia 180 carros. E todo mundo dizia, você é louco. Eu digo, não, eu estou ouvindo a voz do anjo que eu ouvi com 7 anos de idade. Deus está comigo. E ela chegou, eu ali, naquele momento, cheguei a botar 3 telões espalhados na quadra, porque ela tinha 3.000 pessoas sentadas. 3.000 pessoas sentadas. Aí o senhor dizia assim, só essa igreja, fica com ela. Porque vem pessoas do mundo todo ouvir você pregar. Vinha pessoas de todos os lugares, se você pensar, da forma que Deus nos usava. Era formidável. Pastores, muita gente mesmo, você não tem noção. Mas aí eu desobedeci, como a igreja estava crescendo, 3.100, 3.200, o ser humano é falho. Eu abri mais 7 igrejas. Aí quando eu abri mais 7 igrejas, eu comecei a ter problema, trabalho. E o Senhor disse, eu falei que era uma igreja. Ela já estava com 3.300. Você sabe onde ela ia chegar? Que número? Eu disse, não. E o Senhor disse, emancipa, né? E entrega a igreja aos seus pastores. Se eu montei essa igreja, gastei dinheiro, cada uma tem 400 membros. E o Senhor disse assim, passa a igreja para eles e manda ele tirar a placa. Eu quero uma atalaia. E aí depois, os pastores já estavam comigo há 4 anos, chamei os 4 em cima do altar, para 3.300 pessoas assistindo, emancipei, assinaram o livro de ata, entreguei às igrejas, 7 igrejas a eles tiraram o nome, e cada um colocaram o seu nome da sua igreja, e eles estão por aí hoje. E eu encerro aqui isso aí que você precisa ver. Isso você não sabe. Aí o Senhor começou a falar comigo 1 mês e 14 dias. E dizendo, escuta, eu vou marcar com você um encontro com o dentista. Eu vou marcar com você um encontro com o dentista. Escuta isso aqui. Eu encerro, eu vou dizer a revelação para todos sempre. Se você não tem neto, daqui a 3 anos, quando seu neto, se você tiver neto, você vai lembrar do que Deus fez pelo Brasil. E você vai lembrar deste dia, desse testemunho. E eu dizia aquilo, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu vou ter encontro com o dentista, E aí, todo domingo no culto, que tinha 3.000 e poucas pessoas, eu dizia isso. Deus não fala que eu vou ter encontro com o dentista. E os pastores da igreja são dentistas, eles estão há 15 ou há 16 anos comigo. E eu cheguei para eles, ele tinha 5 clínicas, e disse, olha, eu estou com um problema no dente, eu estou comendo, e eu estou sentindo um problema. Eles falaram, olha, essa é uma habituaçãozinha tão simples. Aí o Senhor me disse assim nesse dia, o diabo quer te matar na cadeira do dentista. Eu disse, o que, Senhor? O diabo quer lhe matar na cadeira do dentista. Eu tinha programação na rádio, que pegava em Fortaleza e toda a região metropolitana. De Fortaleza, 150 quilômetros de distância de Fortaleza, eu pegava essa rádio. Eu já estava em 2 emissoras de rádio. Deus me usava muito ao vivo na rádio. Eu pregando aqui na rádio e dizendo, Deus está me mostrando que tem uma pessoa agora que está dentro do veículo. Essa pessoa parou o veículo,
no acostamento, e essa pessoa está dizendo, eu não quero mais viver, eu vou tirar minha vida agora. E Deus me usava assim. Gente, era uma forma tremenda. E eu dizia o telefone da rádio tocava, eu botava a pessoa no ar, e a pessoa gritando, essa pessoa sou eu. Deus me usou assim umas 1000 vezes. 1000. Minha igreja só crescia. E aí, Deus disse assim para mim, ó, é preciso você sair daí para viajar os estados e as nações. Eu nunca quis. Eu sempre fugi disso. Sempre fugi disso. É preciso você sair daí para viajar os estados e as nações. Eu nunca quis. Eu sempre fugi disso. E o Senhor disse assim, se você não vier, eu vou diminuir a igreja. Até se chegar o dia que você poderá fechar ela. Se você não me emprestar a sua língua para que eu possa usar nas nações e falar o que eu quero. Ah, você não sabe o que eu passei. E aí, eu passei um mês dizendo, o diabo quer me matar na cadeira do dentista. Chegou uma certa vez, e aí os doutores me levaram para o consultório. É tão simples, pastor, que o senhor não tem noção. Conte 4 minutos que eu acabo isso aqui, no máximo. É tão simples. Até um estudante de odonto, com 3 meses, faz isso aqui. E ela começou. E ela foi dar uma anestesia. Eu vou resumir. No que ela deu anestesia, agulha quebra na minha boca. Agulha quebra na minha boca. Eu fico com a seringa dentro da boca, com a agulha quebrada, e a dentista desmaia no chão. Ela é a doutora Jane, a pastora Jane da igreja, que ela está comigo há 16 anos, e em Fortaleza toda sabe disso. E ela tem um pouco de trauma por causa disso. E o marido dela é o doutor Marcos, a filha dela é a Marta, a menina que louva na igreja, chegou com 13 anos, hoje está com 27. Isso todo mundo sabe. E eu tive que me levantar para segurar, para levantar a doutora Jane, que estava no chão. E ela olha para mim e disse, gritando, pastor, a agulha quebrou na sua boca. No tempo, o marido dela entra, o doutor Marcos, tenta olhar e diz, vamos para o hospital. Aqui tem um hospital Batista, que é evangélico. E chamam os melhores cirurgiões, Max Buxke lá, né? Neurocirurgião, faz isso aqui. Quando ele chega, ele diz, 15 minutos eu estou com a agulha aqui. Bate o raio-x, localiza ela aqui. 15 minutos eu estou com a agulha aqui. Naquela hora, aparece de novo. Aquela presença forte, Deus aparece ali. Eu vejo 2 olhos verdes assim em cima de mim. Mas eu vi os 2 olhos verdes. Forte, muito fortes. Aparece aquela presença daquele anjo. Deus dizendo assim, ninguém tira a agulha da tua boca. Ele começa. Ele passa 33 minutos. E ele disse, interna. A minha boca estava deformada, o meu rosto estava todo inchado, e do lado de fora do hospital tinha, no mínimo, 300 crentes fazendo barulho e orando. O diretor do hospital, que é o dono do hospital, Batista, que é pastor, foi chamado por causa da multidão que não parava de chegar. Neste negócio, eu fui a uma UTI, desci a UTI, por causa de um dente que a doutora disse que era tão simples. E o anjo disse assim, Deus, ninguém tira da tua boca. Eu vou resumir. Ele disse que a agulha ia fibrosar e não ia sair do canto. Eu fiquei com o rosto deformado, fui à UTI, desci à UTI. Essa parte eu sei que é muito delicada de falar, mas eu posso pular. Eu morri na mão dos médicos, não morri na mão da doutora Jane, morri na mão desse cirurgião que foi pago caríssimo. O anestesista estava gritando, chorando, e eu fiquei só. Eu e o dentista. Aí apareceu a presença de novo. Filho, eu não te disse que tu ia ficar e que tu ia ter um encontro com o dentista. Aí o senhor dizia assim, você já está fora do corpo. Eu vi tudo. Eu não quero amanhecer hoje, amanhã pela manhã. Eu vi tudo. Eu contei esse testemunho diversas vezes em Fortaleza.
Os médicos foram à igreja contar esse testemunho. Os médicos foram à igreja. As rádios que eu fazia a programação, as duas saíram. Todas as rádios evangélicas pediram oração pelo profeta Reginaldo Rolim, que estava num UTI. Isso fazem 13 anos. 13 anos. Olha para mim, que eu vou contar algo agora. Eu vi tudo que aconteceu, e quando eu voltei, porque Deus disse assim, ele vai fazer um voto. E eu vou aceitar o voto e vou te trazer de volta. E tu vai contar tudo que tu viu para esse homem. Ele fez o voto que se eu voltasse novamente, ele iria assistir o culto. Iria me ouvir, porque Deus pediu para ele me ouvir. Eles colocaram aquele desfibrilador aqui, para ver se voltava, chamaram a equipe. Quando eles colocaram aquele negócio para dar aquele desfibrilador, deu uma explosão no 10º andar onde eu estava. E queimou tudo, apagou a luz. E ele gritava, só ficou eu e ele. Aí ele ouviu uma voz, tu me promete que vai ouvi-lo? E aí ele gritou e eu ouvi ele gritar. Prometo, eu perdi o paciente, Senhor. De uma maneira tão simples. Aí ele ouviu a voz e dizia assim, eu ouvi o anjo dizendo para ele, toca na garganta dele que ele volta. Quando ele tocou na minha garganta, aí o Senhor disse, volta. Eu pulei. E ele grita por socorro, pedindo por socorro. Desce, eu me lembro que eu desci por uma ladeira, não é escada, aquela ladeira que sobe, que desce. Né? Aí me levaram para o UTI. Eu vou resumir para você uma história. Deus disse, ninguém tira a agulha da tua boca. Ninguém tira a agulha da tua boca. Resumindo, está com 13 anos. Ou 12, né? 12 anos. A agulha ainda está aqui. Ninguém tirou. Eu fui para o melhor médico, eu vendi um carro. E um juiz aqui, que Deus me usou muito para a vida desse juiz, uma desembarcadora também, fizeram um ajuntamento. Disse, vamos levar ele para o Sírio-Libanês, porque ele é muito importante para nós. E o juiz, desembarcadora, fizeram aquele negócio todo e quiseram me levar para o Sírio-Libanês. Né? Toda a igreja se reuniu. Eu ouvi a voz dizer assim, ninguém toca na tua boca. A tua boca é minha. Satanás queria te parar. Mas só quem tira essa agulha daí sou eu. Eu fiquei em silêncio, não disse nada para ninguém. Eles estavam programando eu ir para o Sírio-Libanês. Eu estava pregando no culto, lotadíssimo. Já tinham voltado. A boca ainda estava fechada. Mas eu sou desobediente assim mesmo. Para fazer a obra eu faço. E eu fui de qualquer jeito. Não, eu quero ir para o culto, eu quero pregar. O mestre, não pode agora. Tem que passar pelo menos 20 dias. Eu não aguento, não aguento, eu quero pregar. E o Senhor diz assim, eu vou levantar uma mulher que vai te dar um recado. Recebe o recado que essa mulher vai te dar. Tinha muitos obreiros que ficavam na frente, não deixavam muita gente se aproximar. E chegou uma senhora, falando em línguas. A igreja era grande, a igreja tinha 4.000 metros quadrados. 4.000 metros quadrados. Ele tinha mais de 3.300 pessoas sentadas. E aí eu vi aquela mulher de longe, marchando no meio da igreja, bateando, e diz assim, não impeça que minha serva chegue a você. Aí eu mandei os obreiros que estavam ali, fazendo aquela barreira, não impeça que essa mulher chegue até a mim. Deixa ela vir. Ela chega no meu ouvido, não fala mais para ninguém. Amém. Ai de ti, se tu deixar um homem mortal tentar tirar esta agulha da tua boca. Ela desce do altar sapateando e vai embora. Ela passa pelo portão e vai embora. Some. Era um negócio de... Eu procurei a mulher, mandei, pega a mulher. Eu disse, não, a mulher mal saiu daqui do portão, sumiu, ninguém acha a mulher, não. Corre para a esquina, foi para a esquina, foi para dentro do canto, mas chamar a mulher. Aí eu paro, entrego o microfone e não prego mais. Aí eu digo, Senhor. Depois de terminar o culto, eu fiz a reunião com todo mundo que estava juntando dinheiro para me levar para o Sírio-Libanês.
Tinha gente vendendo picape. E eu disse assim, olha, Deus me disse que ninguém toca na minha boca, a não ser Ele. Você é louco, você não... Eu não vou tirar essa agulha. Aí levaram um dos melhores cirurgiões de Fortaleza. O cara era perito, só para ele ver os exames. Só para ele ver os exames. Quando foi fazer os exames e a ressonância magnética, o médico prometeu que a agulha não ia sair daqui, ó. A agulha ia ficar aqui, ó. Porque ela fibrosava. Depois ela não andava mais. Ninguém achou a agulha. Ninguém achou essa agulha, foi procurar a agulha. Foi procurar a agulha. Quem tiver médico aí querendo pagar o exame, eu faço o exame para você saber aonde essa agulha está. Quando fizeram muitos exames detalhados e profundos, a agulha tinha andado isso aqui todinho aqui, e a agulha parou aqui, ó. Engravada aqui assim, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui. Ela tá parada aqui. Ela cravou no osso do crânio. No osso do crânio, ela cravou. Mas o médico disse, não há condição desse homem estar vivo. Quando foram mostrar o exame. Aí eu entrei pela porta do médico e disse, esse homem não está vivo. Ele disse, doutor, esse homem sou eu. Aí ele disse que a agulha tinha rompido a veia. Não tinha condição. Aí eu digo, então eu sou um fantasma. Quando eu me sento na cadeira daquele homem que todo mundo fica falando, eu escuto de novo, sinto aquela presença. O Senhor chegando e diz, filho, segue a carreira que te é proposta. E Deus começou a mandar eu andar nas nações. Eu nunca tinha saído do Ceará. Nunca tinha saído do Ceará. Tinha medo de avião. Não tinha ninguém que fizesse. Pode me dar 1 milhão, irmão. Eu não ando no avião, não, que tenho medo de altura. 10 metros de altura eu fico tonto. Eu fico tonto para desmaiar. Eu digo, eu não vou entrar no avião de jeito nenhum. Ele disse, não vai, não? Você não vai, não? Não vou, não, senhor, eu vou, não. Deus me mate logo, mas não vou, não. Aí a igreja foi diminuindo. Aí o Senhor começou a tirar as visões de mim. Eu comecei a não ter mais visão como eu tinha. Comecei a não ter mais revelação como eu tinha. Quando foi em 2022, o Senhor deu o meu último intimato. Faz as lives. Eu digo, Deus, eu não gosto de live. Faz live. E neste ano de 2000 e... eu não sei. Neste ano de 2022, você vai fazer a sua primeira viagem. Eu digo, vou não. Aí o senhor, rapaz, é o último intimato. Eu comecei a fazer as lives, quem me acompanha há 2 anos, vem acompanhando o que está acontecendo aqui nessas lives. Eu sou esse homem, servo de Deus, em primeiro lugar, Reginaldo Rolim, profeta das nações, escolhido e separado por Deus. Esse é o meu testemunho. Do dia que eu resolvi aceitar o meu chamado e falar o que Deus manda e viajar sem cobrar R$1. Porque o Senhor me disse, o anjo chegou e disse, se você não cobra R$1, ai de ti se tu cobrar R$1 para tu pregar minha palavra. Eu vou mandar de todo canto. Você não vai conhecer nem as pessoas que vai enviar para a igreja. E você vai pegar o dinheiro, vai alugar os hotéis, vai alugar os espaços, vai pagar suas passagens e não vai cobrar R$1 nada de ninguém. E assim eu fiz desde o meu primeiro evento em São Paulo. Já foram 3, agora vai ser 4, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, agora vem Balneário Camboriú no dia 15/3, Balneário Camboriú dia 15/3. Vem no dia 8 de janeiro, Campinas, São Paulo, 8 de janeiro, Campinas, São Paulo, segundo sábado de fevereiro, Belo Horizonte, depois vem o seu estado. Vem o seu estado, se você se organizar. Vocês não vão dar R$1. Você só tem que se organizar o seu estado. Só se organizar. E se inscrever no link que está aí nas plataformas. Tem todos os estados da Federação Brasileira na plataforma aqui do YouTube. Na comunidade no YouTube. É só se inscrever.
E o Senhor disse assim, eu vou abençoar a vida de milhares de pessoas, de milhões. E serão abençoadas, a vida deles serão transformadas, e você vai receber ajuda de toda parte, sem pedir nada. E ainda tem mais. Eu digo assim, ainda tem mais, Deus tem. E você tem que amar todo mundo. Ama, abraça e beija todo mundo. Sem o amor, nada adiantaria. Esse recado vai para a nação agora. Fica aí, convida mais pessoas. O ano de 2025 vai acontecer o inacreditável. Eu vou olhar nos olhos de vocês. A maior crise diplomática vai ser um negócio de doido que ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. E um nome que vocês irão ouvir com muita constância. Quebra de protocolo. Vai ter quebras de protocolo. É o nome que vocês vão ouvir. Com muitas constâncias. Quebra de protocolo. 72 dias a partir de hoje. 72 dias a partir de hoje. Quebra de protocolos. Eu estou dando os dias, hein? 72 dias a partir de hoje. O mundo não vai aguentar, e principalmente o Brasil, tanta quebra de protocolo. Tanta quebra de protocolo. Crise diplomática. Esses que estão rindo, batendo foto, filmando, rindo, zombando da nação, escute o que eu vou dizer. Eles irão se arrepender do dia que eles nasceram. Do dia que eles resolveram fazer o que eles fazem todos os dias. Eles irão se arrepender do dia que eles resolveram fazer o que fazem todos os dias. Podem rir. 72 dias a partir de hoje. Quem está contigo vai abandonar você. Do mesmo jeito que fizeram com a nação brasileira, será feito com vocês. Da mesma maneira que fizeram com a nação brasileira. Aquele anjo que eu com 7 anos apareceu, senti a presença dele, mandou dizer para vocês. Do mesmo jeito que vocês fazem com a nação brasileira, irão fazer com vocês. Do mesmo jeito. E vocês irão pedir a morte por causa de um grande espírito de tormenta que vem sobre vocês. E vocês irão saber de vez por toda que quem manda no Brasil é espírito. Tiago 7, você não sabe, 17:1. O Pai das luzes é Deus que manda no Brasil. Deus que manda no Brasil. Em 72 dias, todos que cometeram injustiça no Brasil, vocês serão abandonados, desprezados, humilhados por aqueles que vocês confiam. Eu vou repetir de novo. Vocês serão desprezados, vocês serão humilhados por aqueles que vocês confiam. E aquilo que vocês, a rede me diz, não tem nem possibilidade, porque o protocolo não deixa, não vai ter protocolo, não. Não vai existir protocolo. Os protocolos serão quebrados. Hoje é 2/12. Eita, Jesus, já é 2, Jesus. Jesus, tu deu aqueles dias lá, não foi? Que terminam hoje, Jesus. Os 47 dias, não foi? Terminava hoje. Eita, Jesus. Hoje é 2/12/2024. O horário agora são 23 horas e 26 minutos. 23 horas e 26 minutos. Eu comecei 10 horas e alguma coisa essa live. 22:10, mais ou menos. São 23 horas e 26 minutos. Do dia 2/12/2024. Só foi um recado. Vocês nunca se esquecerão desta live. Nunca. E vão saber que aquele que me guia é Deus. E ele habita em mim. Deus me guia e ele habita em mim. Ele é meu Pai.
E o meu pai mandou falar isso para você. Vocês vão se arrepender muito de manhã, de tarde e de noite. Vai ser uma vergonha internacional. A quebra de protocolos, a crise diplomática. Nem pode isso, porque nós temos isso, nós somos, não sei o quê, assinamos o acordo do pacto, não sei o quê. Pode assinar o acordo do pacto das nações, das desnações, não vai ter jeito. Vai ser quebrado o protocolo. Você já quebrou algum dia? Você já quebrou protocolos um dia? Você já quebrou protocolos um dia? Vão quebrar todos os protocolos. 100 vezes mais o que você quebrou. Uma vergonha será internacional. E vocês verão coisas que vocês irão dizer. Eu nunca pensei que a minha geração vivesse para poder ver o que eu estou vendo agora. Vocês irão ver. São coisas grandes, hein? Saiu por essa boca, não saiu? Quem manda nela, sou eu não. Quem manda nela é ele. Quem manda nessa boca aqui, ó, não sou eu não. Quem manda nessa boca aqui, ó, é Deus. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu vou ficar uma loucura aqui. O médico disse que não era para estar falando, que pelo o grau do que foi feito aqui, eu não era para falar mais. Eu não sinto isso aqui, ó. O meu, eu não sinto nada. Quem quiser pagar médico aí para mim, pode pagar que eu aceito. Pode pagar, eu aceito. Manda fazer ressonância, tomografia, eu aceito. Eu aceito, pode pagar. Eu sou aceito de livre com vontade. Aceito, pode vir que eu aceito. Olha, eu não aceito aqui. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. A minha língua, que é a parte dela, eu não sinto. O médico olha para mim e diz, você não era para estar falando. Eu digo, é por isso que eu quero muitas vezes calar minha boca e não consigo, doutor. Vou te mostrar uma coisa aqui. Isso aqui é loucura, eu vou te mostrar. Tá? Eu mordo ela e não sei se eu não sinto ela. Quando eu mordo, eu não sinto que mordo. Aí o médico diz, porque ela está morta. Como essa metade aqui, ó. Está morta. Ó. Isso aqui, gente, eu chamo os médicos, mostro, eu vou onde vocês quiserem. Agora tem que pagar a passagem de avião, né? Tem que pagar a hospedagem, tem que pagar o hospital, né? Tudo, mas eu deixo, pode fazer, faça. Aqui, ó. Só para comprovar se o que eu estou dizendo é verdade. Pode fazer. Eu estou dizendo de alma para o trabalho, faça. Ó. Eu mordo ela toda, eu rasgo ela no meio e eu não sinto. Olha o caroço aqui, o caroço do lombão. O lombão do caroço que tem, da mordida que é, eu não sinto. Ó. Eu não sinto. Porque quem manda nessa boca aqui é ele. Aqui. É ele. O cavalo de Troia está dentro do Brasil. O cavalo de Troia está dentro do Brasil. O cavalo de Troia está dentro do Brasil. E haverá um grande reboliço. Um grande reboliço entre as polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Eu avisei. Ei, Jesus está mandando vocês ficarem atentos numa data 15 de dezembro. Até o dia 15 de dezembro. Não sei o que é. É algo espiritual que pode vir para o físico. Fica atento nesta data 15 de dezembro. Menino, se vocês souberem, tem um avião invisível. Isso é espiritual. Um avião invisível. Eu vou repetir, eu estou falando por incógnita, por parábola. Tem um avião invisível. Ou seja, ninguém sabe que tem, mas ele tem, ele existe. Com a finalidade. Entendeu? E vai ter uma notícia sobre um avião. Vai ter uma notícia sobre um avião no Brasil, autoridades, alguma coisa parecida. E aí, amado, que testemunho forte, hein? Que testemunho forte. O que você achou de tudo isso? Deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve. Um forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.